Fala galera tricolor, saudações tricolores, Matheus Benetti na área. E nessa próxima quarta-feira, 15 de abril, às 21h30 da noite, o nosso querido e amadíssimo Flusão encara o Independiente Rivadavia da Argentina no Maracanã pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores de 2026. E eis a pergunta que não quer calar: que time o técnico Luiz Zubeldia deve mandar a campo nesse confronto após chegar de derrota no Brasileirão de 2026 para o Flamengo no último domingo? Teremos aí o técnico fazendo mudanças de peças, teremos aí o técnico fazendo mudanças táticas. Bora conferir agora, então, sem mais delongas, o provável Fluminense para a partida de amanhã contra o Independiente Rivadavia da Argentina. E para encarar amanhã o Independiente Rivadavia no Maracanã, torcedor tricolor, a tendência é que o nosso Flusão chegue com a sua força máxima, tirando o Lúcio Maradonita Acosta e com poucas alterações em relação ao time base que vem entrando em campo nas últimas partidas. Logo assim, o provável Fluminense para amanhã é tendo no seu gol o Fábio, o nosso paredão. Na sua zaga, o James e ao seu lado, o Freitas. E assim, eu particularmente falando com vocês, sigo sem entender o porquê o Freitas é o titular indiscutível, apesar de ter tido uma falha agora nesse último final de semana no segundo gol do Flamengo. Então, se eu fosse o técnico Luiz Zubeldia, obviamente que eu iria com o Julián Midjan, que sequer teve 5 minutos em campo desde que foi contratado pela nossa equipe. Nas nossas laterais, teremos na direita o Samuel Xavier, na esquerda o René. Pois é, senhoras e senhores, René infelizmente segue aí mantido como titular e o Guilherme Arana segue no banco de reservas para a nossa frustração. O nosso meio de campo já terá 2 volantes e um meia armador, tendo os nossos volantes o Martinelli e o Hércules, e no caso, na posição de meia armador, camisa número 10, uma dúvida entre Paulo Henrique Ganso e Jefferson Savarino, senhoras e senhores. Ah, mas Matheus, e se você fosse o técnico do Fluminense, com quem você entraria? Com Jefferson Savarino ou com Paulo Henrique Ganso na camisa número 10? Obviamente que eu entraria com Jefferson Savarino, já que Paulo Henrique Ganso, a gente já pôde ter um panorama do que é ter o Ganso iniciando uma partida agora na sua reta final de carreira, no último Fla-Flu, onde a nossa equipe infelizmente perdeu muito do meio de campo, tendo o Paulo Henrique Ganso, que hoje eu vejo que é jogador para a final de segundo tempo, faltando 5, 10 minutos, entrar em campo e não jogador para iniciar uma partida, pois o nosso meio de campo fica muito lento e fica muito exposto quando o Ganso começa uma partida como titular. As nossas pontas ficarão a cargo à direita do Agustin Canóbio e à ponta esquerda uma dúvida entre Jefferson Savarino e Kevin Ayrton Senna, torcedor tricolor, já que, conforme eu falei para vocês, o Jefferson Savarino pode ser que comece fazendo a camisa número 10, e se o Jefferson Savarino começar fazendo a camisa número 10, obviamente que o Kevin Ayrton Senna vai começar ali na ponta esquerda e não o Jefferson Savarino. Mas se o Ganso começar fazendo a camisa número 10, a gente terá o Jefferson Savarino aberto como uma espécie de falso ponta esquerda. Na camisa número 9 também uma dúvida entre John Kennedy e Rodrigo Castilho, já que o John Kennedy infelizmente foi mal aí na nossa derrota para o Flamengo por 2-1 no último final de semana, enquanto que o Rodrigo Castilho, quando entrou bem. Logo assim, se tem essa questão. O jogo de amanhã ele pede atenção, porque a gente vai enfrentar uma equipe que tem sim a sua qualidade técnica, que é o Independiente Rivadavia, atual líder do campeonato argentino. Então não há espaços para deslizes. O Fluminense precisa voltar a praticar o seu futebol de imposição, pois somente assim ele vai sair vitorioso nesse confronto. Eu penso que o técnico Luiz Zubeldia
não pode ter medo de colocar as peças que sabemos que estão pedindo passagem para ser titular. Se o técnico Luiz Zubeldia tiver medo, por exemplo, de colocar o Savarino e deixar o Ganso no banco, será um erro por parte dele por si, assim como será erro caso ele não entre com o Guilherme Arana, que está infelizmente cotado para iniciar na reserva. Mas e você, torcedor tricolor? Se fosse o técnico do Fluminense, com que Fluminense iria a campo amanhã contra o Independiente Rivadavia da Argentina? Com um time parecido com o que o técnico Luiz Zubeldia deve mandar a campo amanhã, ou faria alterações de peças? Me conta aqui embaixo no campo dos comentários. E esse é o nosso vídeo de hoje, hoje trazendo o provável Fluminense do seu próximo confronto. E se vocês gostaram de conferir, de ficar por dentro, eu já vou pedindo que não deixem de deixar o like e também que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos do nosso Flusão. Fiquem todos com Jesus Cristo, saudações tricolores e até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada!